o Léo Ortiz ele vai entregar muito mais ferramentas para o Flamengo do que o Fabrício Bruno. Parece que o Flamengo vai chegando naquele valor ali de consenso, né? Começou com 12 milhões pelo Bragantino e 6 milhões pelo Flamengo, né? E parece que eles estão caminhando mesmo para chegar ali por volta dos 8,5 milhões de euros. O que eu acho um baita valor para um zagueiro de 28 anos, tá? Não acho barato, não. Acho que o Flamengo está pagando caro num bom zagueiro. Que tem o principal trunfo, né? A saída de bola. Que eu acho que é um problema crônico do Flamengo, principalmente quando apertado ali, quando marcado, né, numa linha alta. Acho que o Léo Ortiz chega para ser titular, né? E tomara que honre esses 8,5 milhões aí, que parece que o Flamengo vai chegar ao acordo com o Bragantino. Duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, essa questão do valor, né? Que a gente sempre quantifica aí, tá caro, tá barato, tá no preço. Eu, algumas lives atrás, eu lembrei do valor do Nino, né? O Nino saiu do Fluminense por 5 milhões. Tudo bem, o Bragantino também tinha um acordo com o Léo Ortiz. Se viesse uma proposta de fora, seriam 6 milhões, né? Seria um pouco mais do que o Nino. E o Nino é mais novo do que o Léo Ortiz, se eu não me engano. Acho que são 2 anos mais novo. Né? Eu acho que o Nino está com 25, o Léo Ortiz tem 28. Coisa é por aí. E aí também falar se você acha que ele chegando ao Flamengo, ele já chega como titular, já chega tomando a posição, apesar de falar que está um pouco atrasado aí na questão física e tal, porque o começo do ano dele foi um pouco conturbado. Acho que é o nome que o Tite espera e que boa parte da torcida também tem uma expectativa com relação a ele, né? Não, total. Primeiro, é óbvio que assim, ele não vai chegar no Flamengo, caso o Flamengo concretize a negociação. E assim, eu acho que vai acabar concretizando, né? Os caras estavam pedindo 12 milhões de euros. Só que parece que o Léo Ortiz teria 25% de participação nisso daí. Ele seria bonificado com 25% da operação. Então, ali de 12 milhões de euros, 10, 11 milhões de euros, sei lá, o Bragantino vai ficar com 9, 8, que é o que vai acabar acontecendo. Vai ficar com 9, 8, porque o jogador abriu mão. Então, eu acho Parece que o que do Flamengo... valor do Bragantino não vai sair nada, né? Então, assim, a comissão que o Bragantino teria que pagar para ele não vai precisar mais. Então, no final da operação ali, né, ele vai ter os proventos e não vai ter nenhuma dedução ali da negociação. Então, vai chegar ali no valor líquido que ele esperava, que o Bragantino esperava. Então, assim, parece que vai concretizar a negociação. Concretizando, ele passa a ser um jogador do Flamengo. Foi apresentado no dia 1. No dia 2 ele vai entrar em campo como titular? Não. Não é assim que o Tite faz as coisas. E eu nem acho que tem que ser. Eu acho que vai ter que ir rodando o time, como ele vem fazendo, e num belo momento ele vai perceber que rodando o time, ele e a torcida e a diretoria e o consenso geral vai, de maneira objetiva, entender que o Fabrício Bruno não é mais titular. E aí o Fabrício Bruno vai passar a jogar quando o time alternativo estiver em campo. Eu confesso que assim, eu não tenho todos os números do Léo Ortiz, então eu não sei o quão frequentemente ele precisa ser sacado do time titular por gerenciamento de minutagem. Fabrício Bruno não precisa nunca. Fabrício Bruno joga qualquer jogo que tiver que jogar, ele vai jogar. Então, assim, eu não sei como que vai rolar esse revezamento. Mas o Léo Ortiz vindo, até pelo investimento que vai ser feito, ele vai vir para ser titular. Qual que é a maior força dele? E eu acho que isso favorece muito a ideia de jogo que o Tite quer implementar no Flamengo. E assim, o Tite deu amostras no ano passado, em alguns momentos, quando a parte física permitia, que o Flamengo vai ser o time que vai jogar de bloco alto, pressionando o time adversário na saída de bola, para controlar o jogo com a posse. E se a ideia do Flamengo é ter a bola e não correr atrás dos adversários, o Léo Ortiz ele vai entregar muito mais ferramentas para o Flamengo do que o Fabrício Bruno. Não que se preocupar com a cobertura, com uma bola descoberta, com uma bola longa, seja desprezível, não. É importante ter isso. Mas a tendência é que, se o jogo do Tite acontecer da maneira que ele quer, com treinamento, com tempo, com assimilação coletiva, com gatilho coletivo, a tendência é que não precise se preocupar tanto com essa bola nas costas. A gente vai lembrar lá em 2019, a gente não tinha uma zaga
primorosamente veloz. O Rodrigo Caio até era veloz, mas não era tão veloz quanto o Fabrício Bruno, que atinge quase 40 km por hora. Mas vai vir para ser titular. E assim, sobre o preço, que isso também é algo que sempre me incomoda, apesar do Flamengo hoje ser um time rico aí, que fatura anualmente ali de maneira consistente mais de 1 bilhão, inclusive nesse ano foi a primeira vez que ele colocou ali como uma previsão de receita recorrente, ou seja, sem venda de jogador, superando a marca de 1 bilhão também. Eu acho que faz sentido, né? Já tem uns 4 anos que a gente supera, então faz sentido a gente superar esse ano também. Mas ainda assim eu tenho uma mentalidade um pouco mais conservadora ali na hora de fazer investimentos. Mas não tem jeito, o Flamengo tem um problema para resolver. Não é o maior dos problemas, para mim o maior dos problemas ainda é a lateral direita, mas tem um problema para resolver. Esse problema custa dinheiro. O Flamengo vai precisar adicionar nesse custo mais 1 ou 2 milhões por conta do fator Flamengo, porque o Flamengo vai influenciar sim o overprice ali do time que for fazer a venda. Vai acontecer, assim como o Flamengo também, quando for vender, vai acabar vendendo um pouco mais caro, que é o que acontece com alguma frequência também. Só quando o Flamengo quer se desfazer do jogador que não acontece. Então eu acho que é uma negociação no limite do investimento. Resta saber se essa comissão que o Léo Ortiz vai deixar de ganhar do Bragantino, se o Flamengo vai incluir isso no salário do jogador. Eu acho que vai acontecer alguma coisa nesses moldes. Até para poder ser leal com o jogador. O jogador está abrindo mão de alguma coisa e o Flamengo, acho que na contrapartida disso vai dar para ele uma melhor vitrine, uma possibilidade de ser titular num time que costuma catapultar jogadores para as seleções, mas também vai acabar adicionando ali um custo de imagem ali muito semelhante ao que o Flamengo faz quando traz jogadores que abrem mão de uma venda ali, porque o passe já está na fase final. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai acabar fazendo um pouco desse sacrifício aí. Não vai pagar os 10 milhões que o Bragantino quer, vai pagar 8, mas alguma parte disso eu acho que ele vai acabar devolvendo ali para o Léo Ortiz também não ter que abrir mão de muita coisa. Mas é isso, assim, aos poucos a gente vem resolvendo o problema do setor do Flamengo que, comparativamente a 2019, regrediu. Porque, assim, do meio de campo para frente, eu acho que o Flamengo está cada vez mais forte. Em 2019 a gente não tinha Cebolinha jogando a bola que tá jogando, não tinha o Pedro, não tinha De La Cruz, não tinha, querendo ou não tinha ali como opção, a gente não tinha ali o Pulgar para ser um meio campista, não tinha o Alan, não tinha o Luiz Araújo nem tanto, mas assim, acho que ele é mais útil do que, sei lá, um Berrio da vida, do que esses caras que estavam ali perto dessa época de 2019. Então, assim, aos poucos o Flamengo vai resolvendo os problemas dele. Tomara que o Flamengo consiga, pelo menos até o meio do ano, resolver o problema do lateral direito. Eu acho que o Varela tá jogando melhor, eu acho que a tendência é ele melhorar, convivendo com jogadores que já conhecem ele um pouco mais. O Flamengo não precisando se defender tanto, eu acho também que a tendência é ele conseguir ser um pouco melhor, mas ele vai passar a ser o nosso déficit no time titular, porque a gente vai ter o Vinha, que eu tenho uma esperança muito grande nele, o Léo Pereira, por ser canhoto, entrega um futebol super decente, compatível com o Flamengo atual. O Léo Ortiz, para mim, é um camisa 10 da zaga, se jogar a bola que a gente acha que vai jogar. E dos volantes para frente, começando pelo Pulgar, acho que a gente não tem muito do que reclamar, não. Só vai ficar faltando realmente ali, lateral direita, que aí o Flamengo vai precisar de alguma criatividade, porque realmente é uma posição um pouco mais carente, cara.